Obrigado, nossa Alana Gabriele. Vamos que vamos agora aqui de São Paulo para Brasília, capital federal, Aninha. Isso, vamos falar sobre a repercussão do pacote de corte de gastos que foi anunciado ontem pelo governo e detalhado hoje de manhã em uma entrevista coletiva dos membros da equipe econômica do governo Lula, né? Um deles, inclusive, é Fernando Haddad. A gente tem até alguns trechos aqui, a gente pode colocar antes do João Pedro Melo falar. Eu vou destacar aqui alguns trechos importantes que foram ditos pelo ministro. Há uma expectativa de corte de 70 bilhões de reais em 2 anos. Algumas mudanças importantes, uma delas no parâmetro para reajuste do salário mínimo, que agora fica atrelado, ganha uma trava em relação a também o reajuste de gastos do governo, igual é previsto no arcabouço fiscal. Reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Bom, o ministro falou também sobre uma revisão, uma discussão, né, sobre os super salários no funcionalismo público, um negócio que é muito importante de acontecer, mas está nesse pé, né, de que a discussão será retomada. Outra coisa que vai ser feita é um pente fino nos beneficiários de programas sociais, que deve ser acelerado, deve ser feito com mais pressa para garantir uma economia o quanto antes. É muito claro para nós que nós vamos ter que passar a limpo, num prazo menor do que o anunciado em julho, o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros dos grandes programas sociais. Então, todo mundo vai ter que passar por biometria, todos os programas, e os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei, para que seja uma corriqueira esse acompanhamento à luz do que foi encontrado de julho para cá em relação à não aderência da pessoa cadastrada com o perfil previsto no programa social específico. Então, tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida. E aí tem mais coisa por vir, como, por exemplo, a revisão de benefícios das Forças Armadas, com a imposição de uma idade para aposentadoria ou para a ida deles para a reserva, né, como é dito nesse meio, e algumas mudanças também em benefícios que são concedidos, como o fim da transferência de pensão. E aí, no meio de tudo isso, veio o anúncio do aumento da isenção do imposto de renda, que, se passar, é só para 2026, mas a isenção subiria para quem ganha até R$5 mil por mês. Vamos lá para Brasília, o João Pedro Melo está aqui com a gente, porque isso tudo que foi anunciado, Joel, não começa a valer de imediato. Agora, a gente está falando, na verdade, de um projeto de lei que vai para análise do Congresso. Agora depende do pessoal aí em Brasília votar esse texto, né, João? Como é que está a repercussão? Boa tarde para você. Ô, João, depende daí, mas a Faria Lima aqui já estava em polvorosa, viu, queridão? Então já tem consequência aqui em São Paulo de algo que pode acontecer aí em Brasília. Como é que você está? Pois é, Joel, Aninha, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve uma reunião, né, depois desse anúncio oficial no Palácio do Planalto, do ministro Fernando Haddad com os congressistas, né, líderes partidários do Congresso Nacional, para discutir exatamente essa proposta de ajuste das contas públicas. O que o Haddad disse? Disse que a reunião foi positiva, que a reação foi bastante favorável e que teve um espírito de abertura grande para o diálogo. Sobre o corte de gastos, o senador Rodrigo Pacheco explicou que o debate das medidas vai ter prioridade nas próximas semanas, inclusive antes do fim do ano, né, ou seja, esse recesso que está vindo por aí na Casa, na Câmara e também no Senado. Diz que a ideia é votar todos esses projetos ainda em 2024, mas a gente lembra aqui que há um porém, né? Nem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tinha que ter sido votada lá em julho, foi votada ainda. Então isso é mais um empecilho, mais uma coisa que atrapalha também essa proposta ter algum tipo de
andamento. Como a gente falou, essa proposta prevê uma economia de 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos, 70 para 2025 e outros 40 em 2026. E a gente, claro, está acompanhando também outros detalhes dessa medida, porque, por exemplo, em determinado momento do anúncio hoje, Fernando Haddad disse que o desarranjo das contas públicas é tão grande que talvez seja necessário voltar a esse tema no ano que vem, ou seja, esse trabalho não acaba por agora. E aí, no caso também da pensão dos militares, há uma série de mudanças ali que precisam ser observadas. E o detalhe que o Fernando Haddad traz é o seguinte, aquela chamada morte fictícia, que é a equiparação do militar excluído ou expulso com o caso de militares que morreram, né? Ou seja, a famosa pensão para viúva de marido vivo. Além disso, não há mais a transferência de pensão para parentes de segunda ordem, né? Ou seja, pais não recebem mais a pensão de um filho, e foi criada uma idade mínima de 55 anos para que esses militares passem para a reserva. Antes a idade era de 55 anos. Também foi tratada nessa coletiva a questão do imposto de renda, né? Que é chamada... É uma proposta, na verdade, chamada de reforma da renda. O governo diz que esse texto está pronto já para ser discutido, só que ele só será discutido no ano que vem, e o governo aproveitou o hype, o momento ali exatamente para enviar essa proposta agora para o Congresso Nacional, mesmo que ela não vá ser discutida. E aí o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que essa ação busca dar mais justiça para aqueles que têm menos condição. Até fez uma espécie de analogia, né, de que quem está no primeiro andar de um prédio não pode pagar o condomínio de quem mora na cobertura. E, por fim, né, a gente teve, então, essa reunião de Haddad com os congressistas, né, com os senadores, e a expectativa agora é de que essa matéria seja votada o mais rápido possível. O que ficou acertado, então, como falei, desse encontro? Que essa matéria vai passar pela Câmara, a Câmara vai fazer uma análise detalhada e o Senado vai votar diretamente no plenário, exatamente para evitar ali uma espécie de perda de tempo com essa matéria. A gente vai seguir acompanhando, provável que esse trâmite todo só comece a partir da semana que vem. Tá aí, então. Obrigada, viu, João? Bom trabalho. João, um abraço, querido. Abraço, queridos. Um abração. Até mais. Problema disso tudo, Aninha, dessa grita aí no mercado financeiro, pelo que vi, conversei com alguns importantes profissionais da área, é que o governo lançou essa isenção até 5 mil, que é algo totalmente justo, justíssimo, é uma coisa assim indiscutível. Eu não tenho nem coragem de criticar isso aqui. Só que quando você pretere uma arrecadação como essa, você deixa de arrecadar o que arrecadaria, você tem que apresentar imediatamente de onde você vai tirar isso. E ficou no ar. Ficou no ar que pode ser ali, pode ser acolá. E ao que tudo indica, essa compensação, ela não vem como deveria vir de forma saudável, que é cortando gastos. Ela provavelmente pode acontecer com o quê? Com aumento de tributos. Exatamente. Essa de você cada vez mais ter a cultura aqui no Brasil de assassinar mesmo quem trabalha. E de também, muitas vezes, de forma covarde, marginalizar quem ganha dinheiro. Hoje você vê algumas linhas de raciocínio aí aplicadas que marginalizam quem ganha dinheiro. Como que se quem ganhasse dinheiro de forma honesta, pelo fato de ganhar muito dinheiro, fosse bandido, criminoso ou que estivesse errado. Não é por aí. Então nós precisamos explicar bem as coisas e fazer esse governo atuar de forma financeira saudável, cortando gastos. Tem que reduzir gastos. Esse negócio de ficar essa sanha maluca de ir atrás do dinheiro dos outros aí a todo custo, isso nunca será encarado com bons olhos, porque não é um caminho legal. Na sua casa, o que você faz quando você precisa equalizar suas contas? Você corta as despesas. É obrigatório isso, tem que cortar. Ficar fazendo bondade com dinheiro alheio é fácil, não é? Você ficar oferecendo coisas necessárias e boas para as pessoas, mas com o dinheiro dos outros, é fácil. Mesmo porque esse governo ele gasta demais, é um governo gastador na origem, na raiz. Os números comprovam isso, são aumentos radicais, é um aumento radical mesmo de alguns anos em gastos. Então a gente precisa pressionar esse governo a equalizar as contas sem ferrar muito quem tem dinheiro.
vai cortar um pouco, vai aumentar um pouco de tributo ali, tudo bem que se aumente um pouco para compensar, mas cadê o corte necessário na raiz, lá na origem do problema? Então, é que tem... Uma coisa não pode anular a outra, entendeu? Não deveria. Tem que caminhar junto, Não deveria. Existem gastos e gastos, né? Existem aqueles que são para além do necessário e aqueles que são de fato necessários. Agora, o que está causando esse temor no mercado financeiro? Em parte isso que você está falando mesmo, Joel. Alguns cortes que não são cortes, que na verdade são reajuste de orçamento, tira dinheiro de um lado e leva para outro, né? E, além de tudo, não é um texto final. O Congresso ainda vai mexer nesse texto. A gente ouviu um pouco mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, a economista Zeina Latifi, ela ponderou exatamente isso, né? Que o texto que foi apresentado pelo governo federal, pela equipe econômica, está otimista demais, sendo que ele ainda precisa contar com o apoio do Congresso Federal. Parece bastante claro que estão sendo muito otimistas. Então, tem itens ali que não são de contenção de despesa, como, por exemplo, a renovação da DRU, que era um remanejamento de recursos dentro do orçamento, não dá para a gente chamar que é uma medida de economia, mas está lá, ou de itens que a gente fala, olha, isso daqui talvez o impacto não seja todo esse que o governo está falando. E vai ter que aprovar essas medidas. E aqui, uma parte importante diz respeito às emendas parlamentares. Então, a minha torcida, vamos dizer assim, tomara que, de fato, essa demora para anunciar, de alguma forma, isso já seja reflexo de negociações que existem já com as lideranças no Congresso. Porque, realmente, na questão das emendas, que tem um peso importante nesse esforço total, estamos falando aqui só para o ano que vem 6,7 bi, o meu receio é que o Congresso dilua muito essas iniciativas. Então, quando a gente olha o impacto, de fato, que pode ocorrer nos próximos, de 2025 e 2026, talvez seja muito magrinho à luz do tamanho do desafio fiscal e à luz da grande deterioração da credibilidade do governo na questão fiscal. Tem outro ponto, que é essa mudança na tabela, né, do imposto de renda, que é ampliar a isenção. Se aprovada pelo Congresso, a isenção para até R$5.000 passa a valer só em 2026. Só que não está muito claro, segundo essa economista, a Zeina Latifi, o que vai ser feito para compensar essa grana. Até porque pode passar uma coisa no Congresso e não a outra. Vem uma notícia como essa num momento de risco de descontrole das contas públicas. Então, não era momento de mexer com isso. Você fala, mas vai ter essa compensação na taxação dos mais ricos. Veja, tem várias iniciativas que precisam ser tomadas para eliminar distorções do imposto de renda, que favorecem grupos que são mais ricos e pagam pouco imposto. Essa iniciativa que o governo está traçando para compensar o ajuste da tabela do imposto de renda, que é taxar os mais ricos, não está claro, né? E talvez precise de muito estudo para ver o melhor desenho, porque isso vai dar tratamento igual para quem recebeu dividendos em diferentes regimes tributários na pessoa jurídica, não deveria. Então, o temor de que o Congresso aprove a parte da isenção, mas não da compensação. Esse é um risco, a gente já viu isso acontecer. Aprova só uma parte. A segunda coisa, a gente precisa ter garantias de uma boa regulamentação da reforma do IVA e sua implementação. Então, tá aí a opinião da Zeina Latifi, que vai na mesma direção de muitos outros economistas analisando esse pacote anunciado pelo governo ontem. Não, você imagina se aprova a isenção e não aprova a compensação. Você imagina. Aumenta o problema, cara. Você sai lá na frente com um problema maior do que você já tinha. E o risco de ter que haver um recuo, né, por parte do governo. Por isso que a discussão ela tem que ser de forma conjunta e totalmente engessada mesmo, não é? Puxa vida, que loucura isso. Os dias que antecedem o Natal vão ser movimentados. Por isso no Congresso. que houve essa grita toda aí.